O Gramsci, em 1920, ele reparou, você veja onde eu estou indo para falar de Brasil hoje, hein? Só para entender. E o que eu estou fazendo é uma passagem muito rápida. Então, o Gramsci, por incrível que possa parecer, ele falou no nosso país, ele citou o nome do Brasil lá na União Soviética, em 1920. Ele via que o Stalin matava muita gente, o Stalin ia para aquela reunião do Partido Comunista, e aí aquela ovação, todo mundo ovacionando, e ninguém parava de aplaudir, ele passava aquele público lá, e ele ficava esperando, até que ele mandasse parar de bater palma. Aí a turma parava de aplaudir. E usaram isso, aí você já vai vendo que é o marxismo cultural. Eles usaram muito isso para mostrar que o Gramsci, que o Stalin era ovacionado e tal, porque foi o Lenin que começou em 17 a pôr em prática. O Marx escreveu com o Lenin, com o Engels, né? Mas muita gente não sabe que o Marx foi um cafetão do Engels. Desculpa, mas é o seguinte, pode falar o português, né? O Karl Marx foi um tremendo de um desgraçado, vagabundo, golpista, 171 da pesada, que explorou o Engels a vida inteira. O que a turma diz, não, o Engels foi companheiro do Karl Marx. O Engels foi o sustentador do Karl Marx. Tá? Tanto é que o Karl Marx não só mordia tanto o Engels, como ele fez um filho na barriga da empregada, um filho bastardo, e ele teve 6 filhos legítimos com a mulher dele, que morreu, inclusive, jovem, sofrendo por causa dessa traição dele lá dentro de casa, e esse filho bastardo, ele não deixava nem sentar na mesa com os filhos dele. E a mulher morreu doente e sem perdoá-lo pela traição dele. E aí o que aconteceu? O Engels pegou o filho dele e criou. Então você entendeu como que esse cara era um desgraçado? Dos 6 filhos que ele teve, 3 morreram na primeira infância. Ele não tinha coração. Ele era exatamente um psicopata. Então, o Engels criou o filho dele, e os 6 filhos que ele teve, 3 morreram na primeira infância, e as outras 3 se suicidaram. Tem ideia de quem foi esse desgraçado? 6 filhos, 3 na primeira infância, e outras 3 suicidaram-se. Muito bem. Mas ele não pôs em prática. Ele fez um monte de mentira, fraudou dados, roubou frases de outros pensadores e tudo mais. Aí o Lenin, em 17, é que botou aquilo lá para funcionar, com a Revolução. Depois o Stalin, que assumiu, que foi o líder do Partido Comunista, por que não paravam de bater palma? Sabe por que não paravam de bater palma? Porque se parasse era todo mundo morto. Eles matavam todo mundo. Então, todo mundo tinha medo e ficava aplaudindo até ele mandar parar de bater palma. E isso foi explorado como se ele fosse um cara ovacionado. Porra, assim até nós, né, meu? Se tu parar de bater palma, tu vai morrer, desgraçado. Aí tu vai bater palma. E o Antônio Gramsci percebeu isso e falou. Aí entra o Brasil. E ele falou, olha, gente, aqui funcionou, porque o país estava na miséria, o país estava desorganizado, então na marra deu para fazer. Mas país organizado, se nós tentarmos entrar na marra, o povo vai lutar até a morte. E nós, se conseguirmos tomar o país, nós vamos tomar o país sem povo nenhum, porque eles não vão se entregar. O Brasil, por exemplo, aí se torna nosso país. Entendeu? Para tomar um país como o Brasil, nós podemos levar décadas. Porque nós precisamos destruir todos os valores que eles têm. E isso leva décadas. Nós temos que destruir os valores morais, os valores éticos, religiosos principalmente, que o Brasil é um país muito religioso. Eu, na verdade, nem sou religioso, eu só acredito em Deus mesmo, mas eu sou o maior defensor da religião, porque eu nunca vi ninguém defender a religião como eu na internet, não sendo religioso. Eu acho que o povo sem religião sai dando cabeçada pelas paredes. Então, nesse sentido, a religião funciona como um freio, e é maravilhoso. Tem religiões aí, cristãs, que salvam a gente da sarjeta, que vivia bêbado. Então, tem um lado maravilhoso da religião, por isso eu defendo a religião. Eu não sou religioso, eu estudei, eu fiz outra maneira e tal. Bom, em 1921, o Gramsci instalou o comunismo na Itália. Acho que vocês devem saber disso. Um ano depois, eles instalaram o comunismo no Brasil, e muita gente não sabe que o comunismo está instalado no Brasil desde 1922. Olha só.
A partir daí já começou o marxismo cultural pesado no Brasil. Eles se prepararam de 22 a 35 e em 35 eles tentaram tomar o Brasil, que foi a intentona, que você como militar deve saber disso, obviamente. A intentona comunista de 35. Não deu certo, apesar que eles já tinham conseguido fuzileiros navais, que já estavam envolvidos com aquilo, você deve também saber dessa história. O que aconteceu? O Exército, eles deram 3 frontes de ataque, né? Foi Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro foi onde morreu mais gente, foi onde teve o maior número de vítimas. Mesmo assim, o Exército tomou isso aí em um dia. Na verdade, menos de um dia, foi fácil. Tomou e devolveu a democracia para o povo. Então, veja que nossos militares já estão fazendo por nós desde aquela época, já intercederam, já interviram, destruíram, derrubaram os comunistas e devolveram o Brasil para o brasileiro, na democracia. Então, aí a turma, o que eu estou falando, cara, é de uma importância tão grande para depois nós conversarmos o que quiser, mas isto, eu acho que o povo que está nos assistindo agora, veja só, não era para esses desgraçados pararem? Não pararam, eles passaram a se reorganizar de 35 a 64. Veja que em 35 controlou em um dia. Em 64 levou 20 anos para controlar. Eles armaram todo o golpe. O Banco do Brasil estava sendo pedida a falência do Banco do Brasil. Olha a situação que nós estávamos. Veja a situação que o Brasil estava. Mas tinha uma coisa, em 64, o povo estava armado. E aí, porque eles têm essa mania. Eu tenho um vídeo aí que eles fizeram, os comunistas, esses vagabundos do cacete aí, que eu gosto de ver. Comunista bom é comunista morto. Você sabe disso, né? Essa é a minha opinião, tá? E se dependesse de mim, eu mesmo fazia o serviço, tá? Então, em 64, eles armaram esse golpe e eles botaram esse vídeo dizendo da conspiração da direita, como fizeram, a maldade que fizeram com o João Goulart, que não era comunista. Porra, comunista é minha mãe. Ah, vai caçar marido, rapaz. O João Goulart não era comunista, viu? Entendeu agora? Armaram o golpe e eles disseram que nós fizemos uma conspiração. Eu já tive alguns embates, eu gosto de esgrimar com o comunista, porque eu arrebento, eles não têm qualidade nenhuma, não têm cultura, a não ser cultura marxista. E cultura marxista é igual a zero, nenhuma, né? É tudo cabeça lavada, tudo idiota útil de Lenin e tal. E então eles atacaram que nós fizemos uma conspiração e já teve comunistinha que falou, vocês conspiraram. Eu falei, conspiramos mesmo. Ele pensou que ia dizer que nós não conspiramos, porque foi democrático. E foi democrático. Mas que nós conspiramos? Conspiramos. Mas eu pergunto, e vocês não conspiraram para tomar o Brasil? Porra, e o que foi que o Jango fez junto com o Brizola e com aquela corja de vagabundo no mato, no rural, nos bancos? Faliu o Banco do Brasil. Banco do Brasil, hein? Foi pedida a falência do Banco do Brasil. Olha o que eles... a mesma coisa de hoje, já tinham feito. Nós tivemos que conspirar. Demos uma sugesta, o vagabundo do Jango fugiu, Mariquinha, menina, que para mim é frouxo, o cara ele não tinha que fugir, né? Tinha que encarar. Não, fugiu lá para o Rio Grande do Sul. Aí o Congresso declarou a vacância do cargo. E, certamente, cadê o cara? Não se apresenta. Declarou a vacância, cassou o mandato dele, fizeram a junta governativa absolutamente democrática. O Castelo Branco competiu e ganhou com quase o dobro do voto do segundo colocado, se elegeu e, a partir de então, todas as eleições foram absolutamente democráticas também. Não teve nenhum passo nosso que não foi democrático. Houve conspiração? Claro que houve. Eles estavam conspirando contra nós. Entendeu? E, a partir de então, foi tudo democrático da mesma maneira que foi a nossa conspiração até o fim. Muito bem. Qual foi o erro dos militares? Erro crasso, mas não foi doloso, tá? A gente tem que diferir uma coisa de culposo e doloso. O culposo é quando você faz uma coisa sem intenção nenhuma. Os militares iam devolver o Brasil para nós, rapidamente, porque militar não tem interesse nenhum de comandar um país como... Veja bem, militar é pedra, não é vitrina, certo? Não é telhado, não é vitrine. Militar é pedra.
Então, ele não tem interesse de ser vitrine. Nunca vai haver interesse do militar de ser presidente do Brasil. Eles só vão em caso de emergência mesmo, que quando precisa e tal. Só que, quando eles iam devolver o Brasil para o brasileiro, começaram as bombas em 66, do aeroporto lá de Guararapes, cara, que matou o almirante, matou até aquele jornalista, não lembro o nome dele, que o contrato não tinha nada a ver com isso, estava trabalhando, morreu. E não morreu muito mais autoridade, porque o avião não tinha pousado. Se aquele avião tivesse pousado, como é que seria o número de mortes? A partir de então começaram assalto, sequestro, assassinato. Rapaz, como é que os militares iam devolver o Brasil? Olha, meu, já tomei, já arrumei, agora vocês se virem. Não ia ter como. Porra, então não houve golpe militar, coisa nenhuma. E nem houve ditadura militar como esses desgraçados, mentirosos ditadores, porque hoje nós vivemos uma ditadura, a ditadura comunista. Eles bombardearam, o militar foi obrigado a fazer os atos institucionais, obviamente, porque eles estavam destruindo tudo, matando tudo, jogando caminhão de bomba dentro do quartel, matou lá até o Mário Cozão, aquele menininho lá, o garoto estava de serviço, mataram, assassinaram gente pra caramba, os comunistas, estou falando, torturaram gente pra caramba, depois vem dizer que quem torturou foi o militar, e já está comprovado, já está cheio de comunistas daquela época que está desmentindo e falando, eu menti por 30 anos porque eles me pediam para mentir, dizendo que eu fui torturada, e eu não fui torturada coisa nenhuma. Então, essa aí é a verdade, certo? Aí o que acontece? Eles tomaram aquele cacete, saiu o ato institucional 1, 2, 3, 4, 5, dependesse de mim, eu já estaria no 150, certo? Eu acho que foi muito pouco o ato institucional, e eles acharam que os comunistas teriam tomado a lição, entenderam, meu, aqui é força do Brasil, entendeu? Forças Armadas, não tenta que vocês vão se ferrar. E eles entenderam a lição, foi isso que aconteceu. Então vamos dar anistia. Por quê? Porque eles ficaram com cara de bonzinho, de coitadinho, querendo uma chance para voltar do Brasil. Os caras falam que eles foram, como partiram para os outros países. Como é? Me faltou a palavra agora. Extraditado. Extraditado. E não houve nada disso, é tudo medroso, desculpa, quase que eu falo uma bobagem aqui agora. Então, eles todos se borrando nas calças de medo, fugiram do Brasil. São todos fugitivos. Ninguém foi extraditado, coisa nenhuma, e nem ninguém, nada, entendeu? Aí eles fizeram a cara de santo, pediram arrego, e o militar deixou voltar para o Brasil, bonzinho. Eu matava todos eles e talvez demorasse mais tempo. O grande erro foi esse. O maior estrategista do Brasil naquela época, eu me lembro muito bem, foi um desgraçado, eu falo mesmo, tá? Foi um desgraçado, comunista disfarçado, que até hoje tem gente falando bem do desgraçado, que graças a Deus já morreu tarde, é outro que se pudesse eu mesmo matava, tá? Não fui eu, mas eu gostaria. Só porque morreu eu já estou feliz. Chama-se Ulisses Guimarães. Esse vagabundo... É verdade. Porra, não é porque ele está morto que eu vou chamar ele de santo. É um desgraçado vagabundo, morreu muito tarde, mas ele era um grande estrategista. Um dos grandes erros que nós cometemos, não que eu não faço isso, mas eu digo a maioria do povo, é subestimar a cabeça, chamar Dilma Rousseff de incompetente. Acorda, ela é competentíssima, só que eles cumprem uma agenda, é bem diferente. Muito bem, aí o que aconteceu? O Ulisses Guimarães deu andamento naquele negócio da campanha pelas diretas já, os caras pintados e tal. Mas só que antes disso, já, na década de 80, no começo de 80, aliás, já começou antes de 80, estou falando quando foi legalizado o sindicato em partido, que era já o Figueiredo. Quem intercedeu junto aos militares, e aí quando o Figueiredo entrou junto ao Figueiredo, foram dois comunistas, vagabundo, desgraçado, que inclusive até hoje tem gente falando bem deles. Chamam-se, primeiro comunista, Fernando Henrique Cardoso. Segundo comunista, Aécio Neves. Aécio Neves. Esses dois é que ouviram do Figueiredo a frase que todo mundo já sabe da frase. Vocês querem que eu legalize
esse sindicato em partido, eu vou legalizar. Mas eu vou te dizer, eles vão crescer, se fortalecer, vão tomar o Brasil, vão destruir o país, vão legislar em causa própria, vão acabar com o país e vocês vão querer tirá-los de lá. E para tirá-los do poder será à custa de muito sangue. Rapaz, que frase maravilhosa. Até no meu vídeo no YouTube de apresentação eu cito isso, eu já me emocionei de novo com isso. Que homem, que maravilha esse João Henrique, o João Batista do Oliveira Figueiredo. Imagine, 30 anos atrás, cara. Então, e aí aceitaram os caras. O Ulisses Guimarães chamou o Lula, é bom que você saiba, quem chamou o Lula para se tornar um grande líder chama-se Ulisses Guimarães. Não é um vagabundo desgraçado? Chamou o Lula e falou, Lula, você tem que ser um grande líder, você vai transformar esse teu sindicato aí em partido. E foi onde fizeram aquele baita movimento dos comunistas, disfarçado de democratas, porque a grande arma dos comunistas é usar a democracia, porque com a democracia ele fortalece o comunismo e o povo não percebia. E aí foi onde o Fernando Henrique Cardoso e o Aécio Neves intercederam e conseguiram, já junto ao Figueiredo, a legalização desta porcaria de partido que não podia existir, porque inclusive ele é ilegal, esse partido, ele segue obediência ao Foro de São Paulo, que é criminoso, eu ia chegar lá agora. E aí essa é a parte de 80, da década de 80 para frente, mas eu volto um pouco a 35. Quando fizeram 35, o Gramsci já estava entrando, a escola de Gramsci no Brasil. O marxismo cultural já vinha desde de 22. O que é marxismo cultural? É a substituição da cultura ortodoxa verdadeira pela política da anticultura. Bonde do Tigrão e o cacete. Você pensa que essas músicas todas foram colocadas como? A Revolução Cultural de 1922, quem fez? Não foi Antônio Gramsci, rapaz. E os retardados, olha que lindo, você vê aquilo tudo, que é risco, tudo traço lá, né? Aí você vê um ponto no meio e fala, veja bem, isso aqui parece um olho, aqui tem outro olho, se você imaginar por trás tem um rosto. Vá caçar marido, rapaz, isso é arte por acaso, meu? Porra, arte moderna, ela foi feita para destruir a cultura. Eles tiraram grandes bustos de grandes homens que nós tivemos na história e colocaram um poste, veja só, aí em cima do poste, um troço igual abridor de rolha, sabe, de garrafa de vinho, aquela espiral apontando, e o cara, olha só, hein, que será que eles quiseram? Fica olhando, quer saber o que eles quiseram fazer? Quiseram fazer você de otário. É isso que eles quiseram fazer com esse poste, porque é nonsense. Está lá na cartilha dos comunistas, que também eu tenho ela. Não sei se eu já pus no meu site, senão eu ponho, mas já publiquei ela para muita gente, as 45 metas para a comunização do mundo. A partir da década de 40, aí só deu Antônio Gramsci no Brasil. Eles começaram pela USP, depois todas as faculdades, todas as escolas, imprensa, todos os formadores de opinião. Críticos de arte para falar bem dessa arte moderna, que é um lixo que não existe, a mulher toda arregaçada, sangue caindo pela boca, aí quando você vai vendo na perna, no pé não tem mais pé, virou um troço, um fio assim. É nonsense, né? Então eles foram destruindo os valores, como o Gramsci tinha falado em 1920, eles começaram utilizando-se dos direitos humanos, eles passaram a implantar a destruição dos humanos. Aí fizeram um monte de legislações no sentido de defender o incentivo ao movimento feminista, que me dá ânsia de vômito, não só o feminista. Todos os movimentos separatistas estão dentro da cartilha dos comunistas e funcionando. Então, aos poucos, eles destruíram os valores morais, botando o moleque, porque os professores já davam na universidade, nas escolas, os alunos aprendiam e o jovem, ele é muito revolucionário por natureza, ele quer se sentir poderoso. Todo jovem, tu já foi, eu também já fui, e quem é, sabe, e quem já foi, sabe que assim, a gente quer chutar o pau da barraca, essas coisas, acha que sabemos tudo, e eles implantam na cabeça do povo, há tantos anos, a ideia que o povo depois tem, achando que foi ideia dele,
que ele é um revolucionário, que ele ajudou a prosperar. Os caras falam, não, o modernismo chegou e esses loucos não querem se adaptar ao modernismo. Olha que estratégia magnificamente feita, perfeitamente engenhada, né? Orquestrada. E foi isso que destruiu o povo brasileiro, que chegou aonde você está vendo agora. Então, quando você vê uma atitude, por exemplo, como foi o de São Paulo, que foi o Fidel Castro que criou aqui no Brasil, junto com o Lula, mas isso foi já em 1990. O Foro de São Paulo foi uma concessão da nova ordem mundial? Tudo o que está acontecendo no mundo com o comunismo é plantado pela nova ordem mundial. Que eu não, como eu te falei, eu te dei uma palhinha sobre a nova ordem mundial, não falei nada, inclusive estou escrevendo um livro sobre isso, deverá ter umas 500 páginas, porque eu estou sintetizando tanto, mas se eu sintetizar mais, o cara que lê não vai entender nada. E eu pego esse livro, desde a energia não manifesta, quando criou o primeiro grande Big Bang, que criou o átomo, né? Que seria a energia não manifesta, para os chineses chama-se Tao, né? Tao, que muitos chamam de Deus, cada um é o nome, o chinês chama de Tao. E aí aquela força centrípeta, né? A contração contra si mesmo, e a centrífuga, né? Que é a expansão, é a força, né? Expandindo, expansiva, gerou o primeiro Big Bang, que criou a energia Xi, que é a energia cósmica primordial absoluta, que vem a ser o átomo, tá? Aí a diversificação atômica, né? Menos próton, mais elétron, menos elétron, mais próton, e a multiplicação com diversificação atômica, gerando partículas que geraram moléculas, que formaram células, que formaram corpos, que formaram planetas, e está tudo aí. Porra, eu estou conseguindo sintetizar tudo, né, meu? Estou tentando, né, sintetizar, porque o livro vai... Tá ótimo, Reinaldo. Chegamos no planeta Terra. E aí tem uma parte muito importante aí, que é como é que surgiu o Homo sapiens. E se você pegar as pedras da Suméria, que estão escritas em pictografia, ou pictogramas como queira, que depois deram origem à escrita cuneiforme, que foi o primeiro alfabeto da história do mundo, deu origem ao alfabeto chinês, ao alfabeto árabe, ao alfabeto latino, né, que é o nosso, e todo mundo saiu da cuneiforme e tal. E essas pedras existem, muitos milhares delas foram salvos, tem nos museus na Turquia, tem museu da Inglaterra, então não é papo furado não. Ali explica que vinham extraterrestres para o mundo. Tanto é que eu tenho aqui, levantamentos, eu tenho fotos de museus mostrando o crânio com 2 milhões de anos, não podia ter. Entendeu? Pegadas em determinados lugares, aquela sola de bota com o predecessor do caranguejo, do predecessor do camarão, esqueci agora o nome do animal, que já está extinto há 200 milhões de anos. Como é que aquilo podia estar numa sola de sapato? Né? Era de extraterrestre e tal. Então, está escrito nas pedras da Suméria, que fala sobre 400 mil anos atrás para cá, e essas pedras já têm 5, 6, 7, 8, 9 mil anos, batido carbono 14 nela, e aí ele mostra que esses extraterrestres cruzaram a genética dele, o genoma deles, com o genoma do Homo erectus, que deu origem ao Homo sapiens, que és tu, militar. Viu, Tony? Que sou eu. Nós somos Homo sapiens. Então, o meu livro pega tudo isso e aí ele mostra como surgiram as sociedades secretas e como elas estão até hoje comandando todo o planeta, que é isso que você falou de nova ordem mundial. Isso é para chegar aí. E eu não entro, eu acho que não é hora da gente aprofundar a nova ordem mundial, porque vai dar choque em todo mundo, não é isso que nós queremos. O importante que o povo tem que entender que o que nós precisamos fazer hoje com o Brasil e com o mundo é bater na ferramenta. Por que bater na ferramenta? Porque eles criam o problema, gera o efeito do problema, que é o efeito terror, que é o que está acontecendo, e depois eles mesmos se apresentam para resolver o problema, e eles saem como nossos amigos e grandes líderes. E é isso que está acontecendo no Brasil. Então, por que
que nós temos que bater na ferramenta e não brigar com eles, porque isso eles vão fazer o tempo inteiro, eles têm esse poder de fazer, porque para eles tanto faz que o comunismo comande o mundo todo, ou que a democracia, ou que o republicanismo, pode qualquer um dominar o mundo inteiro, eles estão enchendo o rabo de dinheiro em todas as situações. E as guerras são ótimas, porque mais ainda eles ganham dinheiro. Lógico, as fábricas de armamento são deles, os maiores bancos do mundo são deles. Se você ver a história dos Rothschild, que fabricaram os Rockefeller, que controlam o Citibank, o Chase Manhattan Bank, que detém 52% do Federal Reserve Bank dos Estados Unidos, Banco Central Americano, que não tem um centavo do governo. No Brasil o Banco Central é do governo, lá não é. E através daquilo eles comandam a cartilha do FMI, que comanda todos os bancos do mundo. Então tu vai querer brigar com esses caras? Não adianta. Para eles criam guerra para a gente brigar uns contra os outros, e quem vai ganhar, para eles nem interessa. Então tem gente que fica olhando, não, nós temos que tomar o cuidado. Temos sim, claro, porque se não entra o comunista, quem se ferra somos nós. Eles não se ferram, eles enchem o rabo de dinheiro cada vez mais e ainda ficam nossos amigos. Então, nós já sabemos disso. O que nós temos que fazer no Brasil? Bater no comunista. Se você analisar o comunismo, tem duas, sabe, é uma moeda com duas faces. Vamos falar das... Você olha o comunismo que eles te mostram, o lado da moeda que eles mostram para todo mundo lá, o que diz? O poder do proletariado armado. Não é isso? Que, na verdade, acaba sendo a ditadura do proletariado, e não o poder do proletariado armado. Eu quero que qualquer um, eu desafio qualquer um aí que estiver nos assistindo, onde for, para me provar que o proletariado manda alguma coisa no país. O proletariado não manda nada. Eles criaram eles criaram a escravidão tecnológica, ninguém se liga nisso. A escravidão antes da chibata ficou, até o termo que eu vou usar, politicamente incorreto, esse termo também é comunista, foi criado pelos comunistas. Os escravos da chibata ficou politicamente incorreto. Então, o que eles fizeram? Eles já tinham uma escravidão 10 milhões de vezes melhor do que a da chibata, que é a escravidão tecnológica. Eles aboliram a escravidão da chibata e criaram a tecnológica. O que é a tecnológica? Todo mundo ganha dinheiro. Todo mundo trabalha e ganha dinheiro. Mas ganha pouco, trabalha muito, se desgasta, no fim da semana ele precisa descansar. Aí os caras entrocham futebol, carnaval e cachaça, mulher e tal. Pode ler, quem puder ler aí o livro Os Protocolos dos Sábios do Sião, que também tem no meu site para baixar de graça. Vocês vão ver que tudo isso está citado, inclusive o futebol, como ferramenta de entorpecimento dos idiotas. Está lá. E eles conseguiram fazer isso no mundo inteiro. Aí o cara enche a cara de cachaça, assiste futebol, faz a sua festa, descarrega no fim de semana e daí volta a trabalhar de novo que nem um desgraçado. Com isso, ele não tem tempo nem de tomar conhecimento do que o governo está fazendo conosco. E é por isso que todo esse povo está sendo escravizado por eles. A escola do Antônio Gramsci dá para a gente sintetizar em 3 frases magníficas. Primeira, não combata tanques, só se for burro, querer combater um tanque de guerra. Segunda, não atire em soldados. Terceira, corrompa suas mentes. Não é isso que acontece no Brasil, meu povo? Então, eu acredito que deu para entender. O Foro de São Paulo realmente obedece o sistema mundial, e se você analisar o comunismo, uma face da moeda mostra que é o poder do proletariado armado, mas analise, vire ao contrário, e você vai ver que é pura aristocracia, que é o comando mundial. É aristocrata, cara. Repare no comunismo. Na realidade, meia dúzia manda, meia dúzia enche o rabo de dinheiro, e todo o resto escravizado ganha pouco, trabalha muito, paga muito imposto e não tem como crescer, e cada vez vai quebrando mais, porque o comunismo só será forte se o povo for fraco e se o governo estiver destruído, e é isso que eles estão fazendo. Tá? E eu acho que o maior exemplo que temos hoje, né, de líder conhecido no Brasil, chama-se Hudson Coelho. O outro, João Guerreiro, que tem gente que fala mal dele.
Por que esses caras são exemplares? Porque você nunca viu eles falando mal de ninguém. E você vê eles trabalhando, viajando, indo para a estrada, fazendo tudo e sem ficar falando mal das pessoas. Eles atacaram agora, há pouco tempo, uma pessoa, porque esta pessoa se mostrou. Essa pessoa tem filho no movimento Brasil Livre, que é um movimento absolutamente comunista. Os impeachmentistas, não os impeachmentistas patriotas que os seguem, esses são idiotas úteis mesmo, esses são, coitados, estão com a mente lavada, entendendo que o impeachment serve para alguma coisa e o impeachment não serve para nada, porque é uma cobra de 1000 cabeças. Tá? Então, o que acontece? Esse cara tinha mesmo que ser denunciado pelo Hudson, e eu tiro meu chapéu para ele. O que acontece? Os militares já tinham que ter tomado, mas eles estão aparelhados no comando. No comando. Deixa bem claro isso. São 3 comandantes, os 3 estão aparelhados, os 3 estão a serviço dos comunistas, e aí eu digo, os comunistas são traidores da pátria, o que você já falou, e eu confirmo, né? Acabei de confirmar, e traição da pátria, não tem nem que usar o artigo 142 do Código da Constituição Federal. Tem que usar o artigo 357 do Código Penal Militar. Pena de morte ou prisão perpétua. Como eu sou contra a prisão perpétua, porque dá muita despesa para o povo, nós não merecemos isso, pena de morte. E os militares, por que não assumiram? Porque o Fernando Henrique Cardoso, vagabundo, desgraçado, comunista, os caras falam, não, mas ele é fabiano. Eu nem uso isso. Eu não falo comunista fabiano, maoísta, stalinista, leninista. Vai se catar, socialista. É a mesma porcaria. Gente, pelo amor de Deus, a diferença é assim. O cara vai roubar uma virgem de 12 anos, então o fabiano passa vaselininha. Entendeu? O stalinista passa areia. Mas todos os dois vão de qualquer jeito, todos os dois vão estuprar a menina de 12 anos. Então parem com essa onda de ficar dizendo que um é fabiano, o outro é stalinista, é muito grande. Todos eles são desgraçados, vagabundos que estão destruindo o mundo onde eles puseram a mão. Olhe todos os lugares em que eles puseram a mão. Veja a Rússia, o que eles fizeram com a Ucrânia. Mataram mais de 2 milhões de pessoas em 2 anos de fome. Sabe o que é matar de fome, cara? E agora eles estão com essa investida no Foro de São Paulo, que é criminoso, porque nem legalizado não é, e mesmo que fosse legalizado, seria criminoso também, porque eles ferem a soberania nacional. Essa vagabunda que nasceu na Bulgária, já provei que ela nasceu na Bulgária em 2010, quando ela foi candidata. Eu fui até recordista de compartilhamento no Facebook, né, porque eu entrei no jornal da Dnevnik, fiz a pesquisa, né? E eu precisei me cadastrar no jornal, e eu tive que usar um tradutor de 165 idiomas que eu tenho, porque aqueles hieróglifos lá, como é que eu ia entender aquilo, né? Aí eu usei o tradutor, e aí eu vi que para eu ter acesso ilimitado no jornal, eu precisava me cadastrar. Aí eu, usando o tradutor, me cadastrei, levou 1 semana para eles me aprovarem. Aí eu recebi o e-mail, no meu e-mail, né, o link para eu fazer o cadastro, fiz o cadastro, tudo usando o tradutor, levantei e ali eu peguei todas as provas, inclusive as denúncias de búlgaro no maior jornal da Bulgária, que é o jornal Dnevnik, que vocês devem conhecer. É como o Estadão aqui no Brasil, só que aqui tem Estadão Folha, aqui tem um monte. Lá não, é um país pequeno, o único jornal mais poderoso que existe é o Dnevnik. Peguei aquilo tudo, montei um dossiê, ainda peguei aquele vídeo dela dando a entrevista para o Bonner, né, quando se elegeu, e o Bonner um vaselina do cacete. E, dona Dilma, como é que fica a Bulgária? Ah, a Bulgária está em festa, é uma comoção, porque eles são um país pequeno, e não sei o quê. Daí ela me sai com essa. E depois eu sendo a única búlgara, né? Oh, meu Deus, reconfessa! Ela declarou. E eu já tinha as provas, já tinha a certidão de nascimento dela da Bulgária, que é anterior à do Brasil. Eu peguei, tinha muitos testemunhos contra ela, eu peguei 2 que foram muito poderosos e tal, dizendo que ela é perita em latrocínio, comunista, e que nós declaramos na União Europeia o comunismo como crime, e amanhã nasce um novo Hitler, eu tenho que apoiar só porque nasceu na Bulgária? Não apoio. Tá? O outro lá disse, pô, o Brasil, país de terceiro mundo?
Eles escolheram um presidente búlgaro, então tudo isso eu juntei o dossiê e soltei em 2010, foi mais de 300 mil compartilhamentos da minha denúncia, e amigos meus disseram, eu vou te matar, eu falei, é melhor matar logo, se não matar eu escrevo de novo, rapaz. E preso não adianta, não tem como me prender, porque eu provei. Então me prende, então prova, tá aqui a prova, e agora? Tá aí a prova, entendeu, gente? Então, os militares já deviam ter agido, mas eles não podem agir porque o Fernando Henrique assinou na ONU o Pacto pela Não Intervenção. É o seguinte, a caserna, isso na minha opinião, você não deu a sua, vou dar a minha, na caserna, 95% no mínimo, talvez mais, é patriota e ponto. Eles não conseguiram bestializar a caserna, não conseguiram. Agora, tem comunista? Claro que tem. Mas não chega a 5%. Aparelhamento do Estado, ou instrumentalização do Estado, é colocar comunistas nos postos chaves. Então você bota no comando de tudo os comunistas. Aí é que começa a peneira. Quem não é comunista, destrói no seu serviço, seja lá em qual cargo que ele tiver. Principalmente os que estão mais embaixo são os que mais se ferram. E eles trabalham de uma forma em cima das universidades, dos jornalistas, que em 64 a maioria era tudo patriota, hoje a maioria é tudo comunista. É raro tu achar um patriota e mesmo assim ele tem que tomar cuidado porque como ele vive de verba do governo e é estratégia do governo cancelar a verba para quem fala mal dele, entendeu? Nesse caso, principalmente, aí sucede isso que está acontecendo com o Brasil. Eles destroem, aparelharam tudo, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Olha, quem está falando aqui é o Heraldo Lage, tá? Supremo Tribunal Federal, vocês estão aparelhados. Vocês estão a serviço dos comunistas. Vocês blindam os caras, tá? Vocês blindam. Tem que fechar o Supremo Tribunal Federal, tem que ser fechado. Porque tem patriota lá? Tem, mas é muito pouco, não tem poder a grande maioria, é tudo colocado por comunista e pelo PT, que, aliás, eu redundei, desculpe. Às vezes eu falo que para mim, bandido bom é bandido morto, comunista bom é comunista morto, depois eu peço perdão pela redundância, porque comunista e bandido não é a mesma coisa. Presta atenção, embargos infringentes. Isso é constitucional? Me mostra onde. Embargos infringentes é regimento interno entre ministros do Supremo Tribunal Federal. Não é superior a uma lei federal, como é a Constituição da República, a Constituição Federal. E eles usaram os embargos infringentes para quê? Para quebrar o galho dos bandidos. Esses desculpa, viu, Supremo Tribunal Federal? Vocês são vagabundos a serviço dos comunistas. E quiser me prender, manda prender. Não tem como vocês me prender, porque está tudo provado. Então vocês ficam... Usaram no mensalão. Usaram isso no mensalão. O mensalão é trocadinho. Trocadinho. Você vê as penas do Moro agora que ele está aplicando e as penas do mensalão. É só observar isso. Claro. E o Moro, ele tem um certo respaldo militar, mas o problema é esse, continua caindo na mesma coisa. Os comandantes estão aparelhados. Então, eu não me propus a denunciar que o Vilas Boas, que os comandantes, os três comandantes, sejam comunistas. Já me falaram, não, mas você falou que é comunista, por causa de um texto meu que eu setei a ripa neles. Mas eu falei, leia o texto 10 vezes se não entendeu, que você vai ver que eu não falei que eles são comunistas, e eu não sei se são comunistas, porque eu me nego, entendeu? A intenção, me nego a intenção de investigar para saber se eles são comunistas ou não. Portanto, podem até nem ser comunistas, mas o certo é que eles estão aparelhados, sim, porque eles estão a serviço dos comunistas. Sim, você viu o Vilas Boas falando que era amigo do Aldo Rebelo? Meu, pessoal, o povo que está assistindo aí, por favor, espalhem isso, que isso é muito importante. O Aldo Rebelo, que vocês sempre... Ele é uma eminência parda. Sabe o que é uma eminência parda?
ele fica escondido. Ele está por trás de tudo isso desde antes de 64. O trabalho deles não é como o trabalho que eu fiz, só que eu faço para bater neles. Eu uso as regras deles para bater neles, e o povo não. Por que eles fizeram tanta cagada, desculpa, tanta besteira aí em 64? Eu já me empolgo, já fico invocado, já quero bater neles, né? O que eles fizeram? Eles põe na cabeça como é que funciona a coisa. A regra deles é: podemos destruir tudo. Por quê? Porque eles têm regras próprias, e a regra deles, eles somos nós, né? Eu estou fingindo o comunista falando, né? Nós temos nossas regras. Porque os patriotas têm as regras deles, e nas regras deles eles têm que investigar para poder chegar a nós, a quem cometeu aquele baita genocídio. Aí, encontrando, eles vão prender os nossos. Mas vão prender 2, e nós destruímos 300. Essa é a regra deles. Por isso que eu falo para a turma entrar no meu portal e baixar o Código de Hammurabi, que foi o meu primeiro código, né, legislador do mundo. E nesse código, que aliás ele foi criado para a defesa do patrimônio, né, dos imóveis, do patrimônio e tal, foi para isso que foi criado. No Código de Hammurabi você vai encontrar lá no meu portal, pode baixar, é tudo grátis, viu? No meu portal. Você vai encontrar a Lei de Talião. A Lei de Talião, que é a primeira lei criminal que existiu, é a dente por dente, olho por olho. E nessa, vou dar um exemplo. O cara mata o filho, o Alfredo lá, mata o filho do João. O que o governo faz? Prende o Alfredo, né? E mata o filho do Alfredo. Ora, o Alfredo não matou o filho do João? Vai perder o filho para prender. Ah, mas o meu filho não fez nada. Mas o filho do cara também não fez nada. E você matou o filho do cara, então teu filho morre. E executa o filho. E aí ele fica preso. Aí ele tem o direito de pedir substituição de pena. Eu acho muito legal isso, é bem democrático. Todo preso tem o direito, na lei de Italião, ele tem o direito de pedir substituição de pena. Só existe uma substituição. Pena de morte. Então, ele, por exemplo, ele rouba um cara. Aí ele é condenado a 7 anos, ele vai ter 7 anos, vai ser escravo do cara que ele roubou. 7 anos. Aí ele fala, eu não vou ficar 7 anos trabalhando com esse desgraçado, prefiro a morte. Então peça a substituição de pena. Aí o cara pede a substituição de pena, é executado em praça pública e acabou o problema. Ele não vai precisar servir o cara 7 anos. Entendeu a lei de Talião? Então, veja bem, esses caras estão matando nossos inocentes. E nós estamos investigando para achar quem foi o terrorista que matou nossos inocentes. Ah, me poupe! Me poupe! A regra deles é uma, a nossa regra é outra. A nossa regra tem que seguir a regra deles. Eles matam 20 inocentes nossos, vamos matar 20 inocentes deles. Aí ele fala, não, mas você matou 20 inocentes. Porém, tu matou 20 o quê? Nossa, era culpado, por acaso? Não era inocente? Se faz isso, começa a exterminar esses casos aí de árabes radicais e o cacete. Eles exterminam, acaba com eles todos. Essa onda de que vai morrer, vai ter 70 virgens, tal, é um direito deles acreditar, que não é verdade, mas eles podem acreditar. Eu respeito o direito deles acreditar. Agora, fazer a maldade que eles fazem para implantar o regime deles no mundo inteiro, gente, acordem. Os árabes fizeram os treinamentos deles na União Soviética. Todo o treinamento deles foi da União Soviética, treinamento comunista. Tudo o que eles fazem está no livro Mini Manual do Guerrilheiro Urbano. O meu querido irmão patriota, grande patriota, o Tony, aqui, ele militar, ele tem conhecimento muito amplo de guerra. Tanto que se você ler o livro Arte da Guerra, você vai ver que ele manja pra caramba. Mas guerra é uma coisa, entra armamento pesado, é guerra de campo, é outro tipo de coisa. A guerra de guerrilha, ela é uma guerra pequena. Pequena não, que ela é grande no fim das contas, mas ela é feita de focos. Focos. São ataques pontuais relâmpagos, onde eles entram, destroem tudo e somem na mesma hora e tal. E geralmente o armamento é armamento leve. Geralmente não. É tudo com armamento leve. Então o grande perigo que o nosso povo está perdendo para eles, nós estamos tomando surra deles, como foi em Brasília, eles entraram, bateram em todo mundo. Fizeram isso 3 vezes em Brasília, gente.
Na primeira destruíram faixas, bonecos, na segunda barracas e agrediram o nosso povo. Eu tenho um vídeo aqui que mostra, o cara entrou, deu um rodo, né? Deu uma rasteira num dos nossos, e esse dos nossos sabia brigar, mas eles contratam artes marciais, mestres de artes marciais, para fazerem o trabalho, entendeu? Quebraram o cara, porra, chutou o estômago, chutou o cara. Eu tô com o vídeo, eu tenho o vídeo, chutou a cara do coitado e sumiram de novo no mapa. Por isso aí está no mini manual do guerrilheiro urbano. Então, mesmo que vocês não treinem tática, né, não tenha as operações táticas, que você não vai treinar no campo, mas se você tiver o treinamento cultural, você já vai estar preparado para quando eles fizerem um ataque no lugar que você estiver, você já sabe o que vai acontecer e todo mundo já se une para se proteger. Quer dizer, já muda de figura as coisas. Quando, na verdade, nós precisamos preparar taticamente o nosso povo. Nosso povo. Preparo tático do povo. Porque aí, quando eles vierem, eles vão tomar couro também. Nós também temos muitos artistas marciais. Eu te falei do pacto pela não intervenção, Fernando Henrique. Sim, o pacto do diabo. Não, esse é o de Princeton. Esse foi de 1993. Está falando do diálogo interamericano? Esse é o pacto de Princeton. O Fernando Henrique pelo diálogo interamericano e o Lula pelo Foro de São Paulo, junto com o Fidel Castro. Esse é o de 1993, foi assinado em Princeton, que é a comunização da América Latina. Veja que é esse vagabundo. Agora, o outro não, é o pacto pela não intervenção que ele assinou na ONU. Na ONU. Perfeito. Só existem dois motivos nesse pacto que pode acontecer uma intervenção no Brasil, e é óbvio que ele não tinha como não pôr, porque os dois são da nossa Constituição e, inclusive, são previstos no mundo todo. Primeiro motivo, desejo do povo, por ordem do povo, por desejo popular. Esse é um motivo da intervenção, que é o que nós estamos fazendo hoje. E o segundo é pela invasão, pela guerra. Mesmo que a guerra seja interna, intestina, ou se transforme numa civil, se for guerra, o militar pode e deve tomar imediatamente. Do contrário, só se ele for acionado. Por isso é que eles não têm como entrar, mesmo estando com 3 comandantes aparelhados, porque existe uma caserna que não é comunista, a caserna inteira é maravilhosa. Eu dou minha vida pela caserna brasileira, porque para mim é Deus no céu e eles na terra, e ponto final, e bandido no inferno, claro, né? Não podemos esquecer dessa parte, que é muito importante, né? Então o militar não pode assumir. Está prevaricando? Tá. Por que está prevaricando? Porque já houve desrespeito à soberania nacional, que está prevaricando, ponto. E, aliás, foi bom que você explicou, porque eu falei o prevaricando e me esqueci de traduzir. Obrigado por traduzir tão maravilhosamente. Então, veja bem, eles não têm como tomar. Por isso, resta ao povo usar o artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal, que diz que todo o poder emana do povo e por ele é exercido através do voto indiretamente ou diretamente. Mas o que precisa é o seguinte, nós fechamos o ano de 2014 com 202 milhões, 600 e poucas mil pessoas, habitantes no Brasil. Hoje, que já estamos no final do ano, eu acredito que a gente já passa aí de 204, 205 milhões de habitantes. Então não adianta você pôr 2 milhões de pessoas na rua, concorda? Agora, o que adianta era assim, quando nós fomos lá, dia 15 de novembro, para tomar Brasília, se nós puséssemos 50 mil pessoas, não precisava ser muita, não, 50 mil pessoas, quero ver quem parava. Nós íamos entrar, nós que eu digo não que eu não pude ir, né? Mas eu digo não porque eu estou lá espiritualmente, porra, treinei, preparei tudo que eu pude, né? Se todo brasileiro fizesse como eu faço, eles estavam ferrados. Eu não compro carne Friboi, eu não compro produto Seara, porque a Friboi comprou a Seara com outro golpe que deram. A Friboi deve 30 bilhões para o BNDES, quando o poder deles, o capital deles é de 12 bilhões. Como que um cara pode dever 12 bilhões e o Lula dá 30 bilhões na mão do cara? Ele vai pagar com o quê? Se ele não pagar, acabou. Ele não tem. E no próximo Hangout, você vai trazer para nós uma listinha
dessas empresas comprometidas que o brasileiro não deve consumir nada Isso aí é importante. E nós vamos fazer esse caderninho, o nosso caderno patriota. Então nós vamos fazer a lista, entendeu? Para repassar para os patriotas, não comprem este produto. Então é isso aí, meu. Eu não faço friboi, não pego Seara, jamais eu usaria a Havaiana, então por isso que eu gostei que eles compraram, tomara que eles se ferrem com a Havaiana, que é a alpargata, compraram a alpargata, e tem uma série de outras coisas, o leite Itambé, é deles também agora, eu usei o leite Itambé há quanto tempo? Muito. Descobri agora que eles compraram agora Itambé, não compro mais leite Itambé. Vocês devem conhecer a Austrália, só para concluir. Porra, foi tanta coisa que nós falamos hoje, para mandar um grande exemplo. A Austrália, o povo é hiperunido. Meu irmão, para mim, o exemplo mundial é a Austrália. Quando eles resolvem boicotar o governo, eles boicotam, não. O povo decide, não vamos pagar imposto. Ninguém na Austrália, mas ninguém paga imposto na Austrália até o governo ceder o que eles querem. Não vamos comprar mais tal produto. A Austrália inteira, quando um país inteiro, embora pequeno, não importa, mas quando um país inteiro age junto no boicote ao governo, o governo tem que se ajoelhar, meu irmão. Porque ou ele se ajoelha ou ele se arromba. Então o povo na Austrália manda. Eu gostaria que todo mundo seguisse esse exemplo. Outra coisa, invadir Brasília. 50 mil pessoas, jamais ninguém conseguiria nos segurar. E soltava milhões no Brasil inteiro. Também funcionaria. Exemplo, Egito. Em 5 anos derrubaram 2 presidentes no Egito. O Mubarak, em 2011, mas já derrubaram o outro que entrou no lugar do Mubarak, também, que era muçulmano lá, fazendo meleca lá, derrubaram o cara de novo. O que é isso? É o povo unido. No primeiro movimento, 2011, foi 800 patriotas, jovens e tudo que eles atiraram. Mas só que cada vez que morria um, ia mais 500 mil pessoas para lá para a praça, o Tariq, né? Para dar apoio, e eles derrubaram o presidente. Então, povo do Brasil, pelo amor de Deus, acorda do marxismo cultural através do caminho gramsciano e vamos nos unir de verdade, mas procurem ler o livro, o Mini Manual do Guerrilheiro Urbano, para conhecer como esses desgraçados atuam e para estarmos preparados para isso e vamos à vitória. Informar que o Brasil não existe mais como um país na Ursal, o mapa do Brasil não existe mais, já foi assinado pela vagabunda da Bulgária lá em... Não fala agora, deixa para depois. A bandeira do Brasil, que já foi aprovada na Ursal, tudo isso o povo tem que saber. A bandeira oficial do Brasil, reconhecida pela Ursal, que a bandida teve lá, e o Lula estava presente também, ela é igual a nossa, verde e amarela, mas o centro dela é vermelho. Eu tenho a bandeira, estou vira e mexe, eu publico ela. Essa onda que eles estão fazendo aí do concurso para escolha de bandeira, é para poder todo mundo botar e botar aquela bandeira que já está aprovada oficialmente no Equador, entendeu? O centro dela é vermelho, tá? E tem a foice e o martelo, e no lugar daquele ordem e progresso, está escrito República Popular do Brasil. Já é a nossa bandeira oficial, enquanto esses idiotas úteis estão dormindo querendo impeachment. Ó, me poupe, rapaz. Vai se ligar, é uma cobra de 1000 cabeças. O impeachment é assim, você derruba uma cabeça, ele já levanta outra comunista, e eles entram um cara esperto, ele derruba 2, 3 leis que ela fez, que são inócuas, que não servem para muita coisa, e aí ele faz 2, 3 leis em favor do povo, com a mídia, ele faz a cabeça do povo idiotizado, e o povo, agora deu certo, é a teoria das tesouras, meu, pelo amor de Deus, vai estudar a teoria das tesouras. Aí o povo acha que ficou bom e derruba os intervencionistas. Então, quem fala que o passo do impeachment é um bom negócio é um retardado, porque não é bom negócio. O impeachment, para nós, é descer um degrau e não subir um degrau, é descer. Apesar de que o Lenin dizia, um passo atrás desde que dê 2 passos à frente. Mas nós, intervencionistas, para cada passo para frente que nós damos, dá um trabalho danado, tanto que através da cultura é que a turma consegue essa energia que você pegou, na verdade. Como é que nós vamos dar passo para trás, ainda mais numa situação dessa? Sabe no que é bom o impeachment para nós? Bom não, o impeachment em si não é bom em nada.
estou dizendo a situação impeachment, porque eles usaram a teoria das tesouras, que é a diversificação, dividir para enfraquecer, no nosso caso, enquanto eles dividem para fortalecer. Pega uma célula comunista e manda para um lugar onde não tem comunista, ele atinge milhares de pessoas numa rapidez do cacete. Porque todas as células comunistas são líderes. E as nossas células nem ativistas não eram. E agora, o que eu estou fazendo esse trabalho de tantos anos que eu faço, sem ninguém saber quem era eu, que agora já me descobriram, vou fazer o que agora, não dava para me esconder, já vi até. Então, para nós, a única coisa de bom que tem é que a teoria das tesouras está funcionando como um tiro na cara, entendeu? A bala saindo pela culatra, tiro no pé. Porque, embora essa briga seja toda teatral, ela tem um pequeno fundo de efeito colateral. Qual é? Que a vagabunda da Bulgária não quer cair. E eles sabem que tem que derrubar. Quando derrubaram o Zé Dirceu, ele aceitou na boa, não entregou ninguém, mas continuou mandando de dentro da cadeia. E recebendo rios de dinheiro enquanto estava preso. Certo? A vagabunda não quer cair. Então, ela está fazendo uma armação, só que para o Foro de São Paulo, ela tem que cair e ponto. Tanto que eles soltaram a LCP, não sei se vocês sabem, a Liga dos Camponeses Pobres, que é um braço armado do MST, mais poderoso, talvez, até do que o MST. Eles fizeram um cerco, aqueles homens da Segurança Nacional da Dilma lá, e mataram um. Não sei, vocês nem devem estar sabendo disso. Precisou da Polícia Federal e a Polícia Militar para poder fechar eles por fora, para conseguir tirar os caras da Segurança Nacional de dentro. Então, ninguém se liga. Liga dos camponeses pobres. Meu, eu estou acordando esse povo de tal forma que eu acho que eu vou conseguir fazer com que nós nos transformemos em células ativistas patriotas. Se não estudar aquele livro, não conhecer estratégia, tática e logística, que é só o que eu faço, todo mundo conta histórias maravilhosas, mostra que conhece o comunismo desde aquela época, mas não se foca na estratégia, na tática e na logística. Tem que focar essas três coisas. E é só o que eu foco há tantos anos. Por isso que eu acho que o povo está acordando, eu quero que o povo acorde, eu quero que cada um que assistiu esse hangout espalhe para todo mundo isso, para todo mundo patriota. E não mantenham comunistas no Face de vocês, não mantenham comunista nos grupos de vocês, porque eles entram se fingindo de patriotas, se infiltram, ganhando um dinheirão. Você vê que eu já publiquei até folha de pagamento deles de R$ 7.500 por mês nos MAV, já provei o Marcelo Reis lá, que é do Revoltados Online, é MAV, eu mostrei, eu publiquei, e canso de publicar, a foto da inscrição dele no MAV, das postagens dele no Grupo MAV, que é o grupo do movimento de ativistas virtuais, em ambientes virtuais do Partido dos Trabalhadores e tudo mais. Qual é meu objetivo? É transformar cada um de nós em líder. Quando os caras vêm para mim, já quantas vezes me convidaram? Não, Heraldo, nós precisamos de um líder nacional. Eu falei, eu não sou líder de ninguém, nem para com isso, eu não sou líder de nada, não sou líder de ninguém, o líder é você. Sandra, você é a líder. Entendeu agora? E você tem que ser uma líder duplicadora. Você tem que ter a capacidade de fabricar 2 novos líderes que não estão na tua equipe, que não são da tua líder. Esses 2 novos líderes, você tem que fabricar que eles sejam células patrióticas, né, ativistas patriotas, duplicadoras. Se nós conseguirmos fazer isso, eu faço isso na feira. Agora eu cheguei na feira domingo, os caras, como é aquela vagabunda da Bulgária e a máfia dela, quando que vai cair? Onde que você ouve isso numa feira? Eu chego, todo mundo já me conhece, porque eu dou discurso, eu falo alto, né? E aí agora o povo chega para mim, que coisa mais linda, me emociona, meu. É isso mesmo, não adianta derrubar só aquela vagabunda. Então o povo, veja bem, o povo mais simples já está comprando a briga da intervenção. Tem gente que diz, não, a intervenção não é bem recebida pelo povo. Papo furado, o povo estava mal informado. Se nós informamos que a intervenção somos nós que mandamos, e o povo manda, o militar obedece, ponto final e cala a boca, porque o militar, ele serve ao povo, não serve a governante e nem serve a político. Ele serve a você, Sandra, a você. Bom, o Tony é militar. O Tony, ele serve a nós também. Então, isso, o povo tendo essa consciência, ele se enche de energia
e aí nós vamos tomar essa bodega erra. Tem duas curas para comunista. Existem duas, tá? Eu tenho um texto meu que, porra, bombou também, que fala sobre isso. Então é o seguinte, para comunista existem duas curas. Primeira, milagre, tá? Milagre, não tem outra, né? E a segunda, recuperação da consciência. Essa é mais difícil, porque o cara está com o cérebro lavado, está a serviço do comunista. Você pode ver que os líderes desses otários aí estão com o rabo cheio de dinheiro e os comunistas do fronte mesmo são pobres, passam miséria, ganham 30 mangos para fazer parte de comício e comem mortadela. Rapaz, acorda, comunista, os caras estão usando vocês, estão fazendo vocês de otário, de trouxa, de idiota, de imbecil, que aliás é o que vocês fazem. O Lenin chamava não só os comunistas, como todas as vítimas, de gado. Sabe o que é isso? Gado, massa de manobra. Meu Deus, acorda, comunista. Os caras estão fazendo você de otário enquanto eles enchem o rabo de dinheiro. Então é onde eu digo, existem duas curas para comunista. Uma delas é o milagre de Deus, né? Porque de Deus não se duvida, né? Milagre é milagre. Aí eu acredito nessa cura. Milagre é mais difícil também, né? E a outra é a conscientização. Eles fazem vocês acreditar numa vida que não existe, que ela só existe na tua imaginação, e com isso ele bota você para trabalhar para eles como um imbecil, que é o que você banca, te entrouxa de lavagem cerebral, de marxismo cultural, que é toda uma mentira, basta você olhar que onde o comunismo esteve foi só assassinato, e roubo, e arrombamento, e só ficava rico. O comunismo, na verdade, é uma aristocracia disfarçada. Põe na cabeça, meia dúzia está mandando, e o resto se ferrando. Então tá aí. Gostou, Sandra? Sandra, tá na cartilha. Eu vou começar a publicar. A cartilha eu publiquei, mas eu não sei se eu pus no meu portal. Vou pôr, hein, para vocês baixar. As 45 metas para a comunização do mundo, que foi lida foi lida em 1963 no Congresso dos Estados Unidos. Não é papo, não, é coisa seríssima. Tem todas essas metas lá, inclusive denuncie, acuse o seu inimigo dos crimes que você comete. E é isso que os comunistas fazem. Ele comete um crime e daí diz que quem comete o crime somos nós. Ah, mas podem falar o que quiser. Meu irmão, papo vindo de comunista, vamos duelar? Vocês são macho mesmo? Vamos escrever? Eu desafio qualquer comunista. Uma vez eu bati em 4 comunistas no YouTube, um mês levou a guerra. Eu acabei com os 4. E falei para eles, olha, chama mais 20, porque bater em 4 de vocês não tem nem graça, é muito pouco, vocês são muito ignorantes, são muito burros. Esses três poderes são representativos. Eles são o comando indireto do povo. Mas se quando não funciona, o povo entra diretamente. O povo entra, é isso aí. É isso aí. Tem que calar a boca e ficar quieto e nos obedecer. É isso aí. E o povo entendia, até hoje, tinha essa inversão de valores, porque eles enfiaram na cabeça dos coitadinhos dos idiotas úteis que eles eram a autoridade máxima e estavam fazendo um favor para nós, entendeu? E o povo agora está entendendo que não é. Quem manda é você, quem manda é o povo, quem manda é todo esse povo. Só quem não manda são vocês, comunistinha de merda. Eles são delegados por nós. Não é isso? Claro, os poderes constitucionais são delegados por nós. E por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Como eles não Mas funcionam, qualquer desses, não esquece que tem um acima deles que somos nós. Acima deles somos nós. Perfeito, é isso aí. Eles executam, o povo entra diretamente